Olá, muito bom dia. Está entrando no ar mais uma edição do Virou Notícia dessa terça-feira, dia 17 de março de 2020. Olha, na edição de hoje a gente continua falando a respeito aí dos casos suspeitos de coronavírus aqui em Poços de Caldas. Subiu para 5 o número de pessoas que contraíram e que apresentaram sinais suspeitos da doença aqui em Poços de Caldas. Ontem foi divulgado também um plano de contingência, de emergência por conta do coronavírus. Houve uma entrevista coletiva na Secretaria de Saúde, onde o secretário Carlos Mosconi falou das medidas tomadas a partir já de hoje, com fechamento de parques infantis e também a funcionários, servidores municipais com mais de 60 anos também, hoje, a partir de hoje, já não estão indo trabalhar, e a partir de amanhã a suspensão das aulas na rede municipal também aqui em Poços de Caldas, juntamente com as escolas estaduais, que já estava previsto, e também a partir de hoje a suspensão das aulas na rede particular aqui de Poços de Caldas. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês também aqui, o pessoal está em casa acompanhando a gente. Olha, além do coronavírus, tem aí as ocorrências policiais que a gente começa a falar sobre elas, que foram registradas aqui em Poços de Caldas. A gente começa falando de um caso curioso ontem à tarde, lá na Avenida Antônio Tônio, no bairro São Jorge, onde um empresário de 25 anos foi preso por tentativa de roubo, de roubar uma caixa de som em um estabelecimento onde o dono, um aposentado de 77 anos, registrou esse boletim de ocorrência chamando a polícia aí. O caso aconteceu da seguinte forma: esse rapaz de 25 anos, empresário de 25 anos, chegou até o local perturbando o ambiente de trabalho, promovendo algumas ameaças ao proprietário, e em seguida ele saiu levando uma caixa de som. O dono percebeu que ele havia levado uma caixa de som e foi atrás, e aí o rapaz com uma machadinha começou a ameaçar o comerciante, e aí populares interviram, chamaram a polícia militar e o rapaz aí de 25 anos, o empresário, foi preso e levado para a delegacia. E tem outra ocorrência também, ontem à tarde, ontem na parte da manhã, já no finalzinho da manhã, um aposentado de 75 anos foi até o posto de atendimento da Polícia Militar lá na FEPASA e alegando que foi vítima do cartão de crédito. Como que funcionou esse golpe? Ele disse que recebeu uma ligação de uma suposta funcionária de um banco particular, o Banco Itaú, dizendo que era do Itaú Card e que precisava confirmar a senha do cartão dele, pois alguém havia feito uma compra para ele usando o cartão numa loja de departamentos. Induzido, aí o aposentado acabou passando as senhas por telefone mesmo para a suposta funcionária. Ela confirmou que foi feita uma compra indevida mesmo em Foz do Iguaçu no valor de R$ 2.800, e aí ele precisava então inutilizar esse cartão e que mandaria um funcionário até a casa desse aposentado para retirar esse cartão. Mas o aposentado acabou desconfiando, ligou para a agência e foi informado de que não havia ninguém com o nome da funcionária que ele havia dito, e aí ele foi orientado a procurar a Polícia Militar porque ele havia caído num golpe e o cartão dele estava sendo usado para compras indevidas. Olha, e a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem aqui a base, né, a delegacia aqui em Poços de Caldas e também ao longo da Fernão Dias, que é a maior das rodovias que corta o estado, rodovias federais que cortam o estado, e o pessoal realizou uma das maiores apreensões de cocaína ontem, próximo ali a Oliveira, quase chegando em Belo Horizonte já. Foram apreendidas aí pela Polícia Rodoviária Federal cerca de 1.100 tonelada e 100 quilos de cocaína. A droga estava em 34 malas escondidas em um caminhão. E a polícia chegou até essa droga após uma abordagem no posto de combustível. 2 pessoas foram presas. Pedi para o Igor mostrar de novo a quantidade de drogas aí, o pessoal da Polícia Rodoviária, o agente Daniel, que é o chefe da Polícia Rodoviária e da Comunicação aqui, mandou para a gente. Muito obrigado, viu, Daniel?
Esse trabalho é realizado pela Polícia Rodoviária de Minas Gerais, mais de 1 tonelada de cocaína apreendida ontem. Muito bom aí o trabalho do pessoal. E essa droga foi levada então para a Delegacia Federal lá em BH mesmo, viu gente? Olha, a gente está falando de presos, tem uma medida agora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, voltada aí para a questão dos detentos do Estado. Foi então baixada uma portaria ontem, determinando que os detentos, os presos que cumprem o regime aberto e semiaberto, que eles possam cumprir essa pena em casa, ou seja, em regime domiciliar. Por conta do coronavírus, foi determinada essa medida, que é uma medida preventiva, para que evite aí o contato dos presos com os demais presos, que se aglomerem aí nos presídios. Portanto, cada juiz de cada comarca, o juiz da execução, da vara de execução, ele vai definir qual preso que poderá ficar então em regime domiciliar. É lógico que tem os casos como pensão alimentícia também, que vai ser beneficiado com essa medida, e portanto os presos, o juiz ele que vai determinar então qual preso que poderá ficar em casa neste período em que está sendo tomadas várias medidas preventivas para evitar a contaminação do coronavírus no estado. Portanto, então, desde ontem está valendo essa portaria do Tribunal de Justiça, que também visa aí o remanejamento de presos, que estão chegando na cadeia, nos presídios. Eles passaram por uma espécie de triagem, serão criadas pelo menos 16 unidades aí, para que os presos sejam remanejados e só depois encaminhados definitivamente para as celas. Portanto, então, essa medida também aí do Tribunal de Justiça visando ações preventivas no setor carcerário aqui de Minas Gerais. Olha, e também o INSS, ele anunciou ontem medidas também para restringir a presença de pessoas, principalmente os idosos, nas agências do INSS em todo o país. A partir de agora, então, o atendimento ele é espontâneo, aquele atendimento espontâneo que não precisa de agendamento, só será feito de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde. Agora, da 1 até as 5 horas da tarde, apenas os segurados com atendimento pré-marcado que serão atendidos. Caso não haja nada programado, a agência ela estará fechada. As pessoas que precisarem de algum atendimento da Receita, ela tem que entrar aí no site do INSS, no meu INSS, que é inss.gov.br, ou ligar no telefone, ligação direta, gratuita, 135, para poder fazer o agendamento e ser atendido diretamente pelo meu INSS, ou então no 135, que é a ligação direta com o INSS, para evitar aglomerações no atendimento do INSS. Portanto, aí algumas medidas já sendo tomadas em relação ao coronavírus. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto para justamente a gente falar das ações que estão sendo programadas, estão sendo realizadas aqui em Poços de Caldas. Ontem, com a divulgação de 5 casos agora, ao todo, 5 casos suspeitos de coronavírus em Poços de Caldas e as medidas que a Secretaria de Saúde está tomando em relação a isso. É um minutinho só, a gente volta daqui a pouco, não sai daí. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. Agora na Renault é carro 2020 com preço de 2019.
Duster a partir de R$ 69.490 com taxa zero. Kwid completo com multimídia e câmera de ré, entrada mais parcelas de R$ 499. Só R$ 499 por mês para levar o SUV dos compactos. Novo Sandero 2020 completo a partir de R$ 42.990. E mais, toda a linha com taxa zero. Aproveite, passe na Renault. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Virou Notícia nessa terça-feira, dia 17 de março. Agora, meio-dia e 12 horas e 2 minutos. Boa tarde, então, portanto, para você que está chegando agora, acompanhando o Virou Notícia de hoje, com as notícias a respeito do coronavírus. A gente vai estar atualizando para você a situação agora aqui em Poços de Caldas. Mas antes da gente dar continuidade aqui, vamos mandar um abraço pessoal que está nos acompanhando em casa. A Marlene Moraes, o Jorge Moreira lá de São Carlos, obrigado Jorge, o Sargento Janes Júnior também acompanhando a gente, a Cláudia Vilela, ô Cláudia, bom te ver por aqui, a Cláudia lá de Ribeirão Preto também acompanhando a gente, Rodrigo Reis, o Carlos Capone Júnior, que daqui a pouquinho está estreando aí um programa com o Júlio Soares aqui, pela Virando TV, um programa policial, você pode acompanhar também com a gente aqui, tá ok? Daqui a pouquinho eu volto para mandar mais um abraço pessoal que está nos acompanhando aí de casa, pelo celular, agora mais que nunca, né, pessoal de casa agora, acompanhando a gente pelo celular, notebook, ou então pelo desktop, o computador em casa aí, tá ok? Vamos saber como é que fica o tempo hoje aqui em Poços de Caldas? Vou pedir para o Igor aí já colocar para a gente aí as imagens de Poços de Caldas. Essa aí é a Praça Pedro dos Sanches, olha aí, o céu parcialmente nublado, mas logo pela manhã já teve uma chuvinha aí para abrilhantar nosso dia, né? Abençoar nosso dia aí. Hoje a previsão é de mais chuvas, né? De chuvas com pancadas isoladas no período da tarde e a temperatura máxima, um dia abafado, deve ficar aí por volta de 28 graus, tá ok? Ontem a gente, depois do programa, recebeu um alerta da meteorologia falando de chuvas, com possibilidade até de granizo aqui em Poços de Caldas, mas felizmente essa chuva para a gente não veio. Mas na região, Muzambinho, cidade próxima aqui, foi bastante afetada pela chuva lá na cidade, teve granizo, muita enxurrada invadindo lojas e resultando aí também na retirada até de calçamento de algumas ruas, e foi preciso aí mais uma vez a prefeitura decretar estado de emergência lá em Muzambinho. Olha, isso é uma loja, uma rede de pneus, tem loja lá em Muzambinho, aqui em Poços de Caldas também. Ela fica bem na entrada aí da cidade, principal entrada da cidade, aí essa água toda aí veio com a enxurrada aí, com forte chuva mesmo, invadiu novamente essa oficina, essa loja especializada em pneus lá em Muzambinho. Se eu não me engano, no início de fevereiro, janeiro também, ela já tinha sido invadida aí por água. Olha aí como é que ficou o calçamento aí dessa rua também, próxima aí a essa loja de pneus lá na entrada principal de Muzambinho. E mais uma vez, então, o prefeito decretou estado de emergência na nossa querida Muzambinho aí. Um abraço pessoal que também nos assiste lá diariamente, pessoal que estuda aqui, trabalha aqui. O Evandro Moreira, por exemplo, é de Muzambinho e está acompanhando a gente aqui. Obrigado, viu, Evandro, pela audiência aí, meu compadre. Obrigado pela sua audiência. Então, manda um abraço aí pro pessoal. O Evandro hoje está em Pouso Alegre, mas ele é de Muzambinho. Um abraço para o seu pai lá, o Zé, e a sua mãe também. Olha, agora a gente vai falar então como que está a situação do coronavírus aqui em Poços de Caldas. Ontem, durante a entrevista coletiva, marcada aí pela Secretaria de Saúde, foi divulgado então um plano de ação e prevenção para Poços de Caldas. Foi montado um comitê estratégico extraordinário para poder acompanhar esses casos e a situação aqui em Poços de Caldas. Entre as medidas adotadas estão aí a suspensão das aulas a partir de amanhã. A rede municipal, portanto, não terá aula até o dia 29 de março. Até lá, a Secretaria de Saúde e Educação vão avaliar a situação para saber se
esse período será prolongado ou se as aulas já podem voltar a partir de então. Além disso, os parquinhos infantis hoje estão fechados para que não tenha aglomeração, que as crianças não vão até lá com os pais ou responsáveis. Os funcionários, servidores que têm mais de 60 anos e têm algum tipo de doença crônica também, a partir de hoje já não estão trabalhando, de acordo com o decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial do município. E ainda a suspensão de todos os eventos oficiais realizados pela Prefeitura, então não será realizado mais nenhum evento oficial pela Prefeitura. Inclusive a URCA hoje já está fechada para qualquer atividade cultural, o espaço cultural da URCA, o Teatro do Benigno Geiger, está fechado para qualquer atividade cultural a partir de hoje. Então, vamos acompanhar aí a entrevista cedida ontem pelo secretário de Saúde, juntamente com toda a equipe da Secretaria, a respeito da situação, então, dos 5 casos de coronavírus que foram registrados, notificados aqui em Poços de Caldas. A princípio são casos suspeitos, não há nenhum confirmado ainda e a Secretaria aguarda aí pelo resultado dos exames que devem chegar ainda esta semana, até sexta-feira. Vamos acompanhar então as medidas anunciadas pelo secretário de Saúde, Carlos Mosconi, na tarde desta segunda-feira. Vamos lá. Nós procuramos tomar o cuidado de fazer com que a Secretaria ela esteja, vamos dizer assim, preparada, sob o ponto de vista profissional, para atender às necessidades da nossa população nessa questão. Então, conversamos com os médicos, conversamos com as enfermeiras e com todo o pessoal da Secretaria, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários, enfim, nós estamos conversando com todos a fim de que não haja, vamos dizer assim, qualquer surpresa no atendimento dessas pessoas. Com os PSF, com a UPA, com a Margarita Morales, e hoje tivemos uma reunião com os hospitais, todos os hospitais aqui da cidade, para que a gente possa falar a mesma linguagem e ter como foco o mesmo objetivo, que é o de atender as pessoas que necessitem desse atendimento e atender da melhor maneira possível. Então, essa é uma questão geral que a gente gostaria de abordar para dizer para vocês que nós estamos nos preparando para o que possa acontecer daqui para frente. A partir de agora, os eventos em locais públicos aqui no nosso município estão suspensos totalmente. Quais eventos? Todos. Eventos esportivos, eventos sociais, solenidades, enfim, todos os eventos nos locais públicos estão suspensos. Não vamos mais ter esses eventos. Isso é importante porque vai evitar a aglomeração de pessoas, vai evitar que um grupo grande de pessoas possa ter esses contatos, enfim. Isso é uma maneira de disseminar o vírus. Então, isso nós vamos cortar. Agora, vocês vão me perguntar, mas e os locais privados, que são muitos na cidade? Esses nós estamos orientando, nós não temos uma ação direta sobre eles, mas nós estamos orientando que eles também devem ser evitados temporariamente, por algum tempo. Então, os locais o que tem uma solenidade, tem um evento, tem uma festa, eu acho que, preferentemente, esses eventos devem ser suspensos. Eu gostaria de dar uma exemplo, tem um baile no bairro tal, tem um show, não sei o que, em tal local, tem uma festa num recinto fechado em algum local. Pois bem, eu creio que seja de bom senso que isso não ocorra. Isso não ocorra. Eu acho que é contraproducente. Você vai lá, bom, aqui nós não vamos fazer os eventos aqui, mas lá vai ter lá uma festa com 300 pessoas, com 200 pessoas no recinto fechado. Isso não tem o menor sentido nesse momento. As escolas públicas municipais, elas estarão fechadas a partir de quarta-feira. Quarta-feira nós já não teremos mais aulas nas escolas públicas municipais, até o dia 29 desse mês, lá na frente. Portanto, elas vão ficar um período aí de, vamos dizer, quase 2 semanas fechadas, e nós vamos ter esse período para avaliar o que nós devemos fazer depois. Se elas continuam ou não continuam, nós vamos avaliar o que nós devemos fazer. Então, eu acho que é um fator de tranquilidade para as famílias de Poços de Caldas, para os pais, para as crianças, que elas fiquem em casa sem ir para a escola. Os pacientes acima de 60 anos, eles não vão trabalhar. Os pacientes acima de 60 anos com alguma doença, vamos dizer, com alguma comorbidade, doença crônica. São doenças crônicas.
Pacientes acima de 60 anos com alguma doença crônica devem ficar em casa, não devem ir trabalhar. Nós temos uma ingerência direta com o funcionalismo público e esses, então, nós não vamos deixar trabalhar, não vai trabalhar. Nós não temos nenhum caso confirmado, nós temos 5 casos suspeitos. O que nos angustia muito é a demora do resultado do exame. Mas o resultado do exame são 7 dias úteis. Quando chega no laboratório, ele nos dá o resultado com 7 dias úteis depois que chegou lá. Só que tem a coleta, tem o transporte para Belo Horizonte. Então, eu considero uma fragilidade do sistema como um todo, essa demora do exame, entende? Então, nós não temos nenhum caso confirmado até agora, temos 5 casos suspeitos. Tá certo aí o secretário falando a respeito, então. Quando ele fala pacientes acima de 60 anos, na verdade ele está se referindo aos servidores municipais, né, acima de 60 anos que não vão trabalhar hoje, e também recomenda aí que as empresas particulares também adotem essa medida, mas é apenas uma orientação, uma recomendação, não tem como a prefeitura obrigar isso aí, como o próprio secretário havia adiantado ontem nessa entrevista. A princípio agora, gente, Minas Gerais já notificou 511 casos do coronavírus, sendo que 85 foram descartados, mas 6 casos foram confirmados em Minas Gerais, tá ok? Então essa é a situação no estado por enquanto. De 511 casos notificados, 85 foram descartados, porém 6 foram confirmados. É um caso de uma mulher de 38 anos em Ipatinga, um caso em Divinópolis, também de uma mulher de 47 anos. Ambos os 2 casos, uma veio da Itália e outra de Israel. 2 casos em Juiz de Fora, um homem que veio dos Estados Unidos, outro homem também de 30 anos, que havia feito uma viagem para o exterior. Em Belo Horizonte, uma mulher de 34 anos, que também viajou para fora, e em Patrocínio, uma mulher de 37 anos que veio da Itália, viajou para a Itália. Então, 6 casos confirmados de pessoas que estiveram no exterior e voltaram, regressaram aqui para Minas, nas suas respectivas cidades, tá ok? Olha, além aí dessas medidas que o secretário disse, né, tem a questão também das escolas particulares, que ontem o sindicato dos estabelecimentos particulares do sul de Minas e de Poços de Caldas realizou uma reunião e decidiu também suspender as aulas nas escolas particulares. Desde hoje já não está tendo aula nas escolas particulares aqui em Poços de Caldas. Pelo menos 15 instituições, colégios e escolas de idioma participaram dessa reunião ontem e decidiram então que não terá aula ao longo dessa semana, pelo menos até sexta-feira não terá aula. O presidente do sindicato, Ursival Oliveira, falou a respeito desse caso. Vamos lá. Foi feita uma reunião hoje, tá, no sindicato das escolas particulares de Poços de Caldas, onde todos os presentes, tá, as escolas que estavam presentes, resolveram acatar o pedido do nosso governador Romeu Zema e fazer a paralisação, né, a suspensão das aulas durante essa semana. Então, as aulas nas escolas particulares, tá, de Poços de Caldas estão suspensas de amanhã até sexta-feira, esclarecendo que não é uma obrigatoriedade de todas as escolas, mas a maioria estará paralisando, tá? E sexta-feira, né, vai ser feita uma nova reunião, onde a gente vai decidir, entendeu, se as aulas vão retomar na segunda-feira ou não. Lembrando que é uma medida preventiva, tá? Preventiva, porque tanto os alunos quanto os professores, né, estão no foco de transmissão do coronavírus. Tá certo, muito obrigado, Arcival, pelas informações. Então, as escolas particulares, desde hoje, então, já estão com aulas suspensas, devendo retornar na próxima segunda-feira, mas vai depender aí dessa reunião, conforme disse aí o presidente do sindicato, uma reunião que será realizada na sexta-feira para decidir ou não o retorno das atividades. A gente já tinha falado aí da PUC Minas, que também desde ontem já estava com atividades presenciais e aulas também suspensas desde ontem. E outras faculdades também na região também adotaram essa medida preventiva para que os alunos aí deixem de circular, né, neste período de quarentena, né, que estão determinando aí
os estados de Minas, São Paulo e o próprio Ministério da Saúde. Antes da gente dar sequência aqui, deixa eu aproveitar e mandar mais um abraço para o pessoal que está entrando. A dona Cida, lá de Pouso Alegre. Obrigado, dona Cida, pela audiência. Ela está mandando uma boa tarde para a gente aqui. Boa tarde para a senhora também. A Roselino. O Marco Bola, nosso colega, parceiro da Rádio Cultura. Simone Oliveira Borges também, obrigado. O seu Romeu Esgrécia, sempre ligado com a gente. O Lucas Paiva, também aqui. E meu xará aqui, Rony do Carmo. Obrigado aí, xará, Rony também acompanhando a gente. O Edivaldo Carvalho de Andrade também, ligado com a gente aqui, acompanhando essa edição do Virou Notícia. Olha, como reflexo aí dessas medidas preventivas, a divulgação de casos suspeitos, isso está tendo um reflexo também nas viagens interestaduais, né? O pessoal que costuma pegar o ônibus aí para ir para São Paulo ou até mesmo para o interior daqui de Minas, sul de Minas, de acordo com a administração do terminal de rodoviária aqui de Poços de Caldas, o movimento caiu cerca de 70% hoje. De 30 passageiros que costumavam embarcar aí nos ônibus aí, pelo menos cerca de 9 pessoas estão embarcando nos ônibus hoje. Por exemplo, o carro que saiu daqui de Poços de Caldas para Varginha só tinha um passageiro. Carro que saiu daqui foi para Muzambinho, saiu daqui foi para Alfenas, não tinha nenhum passageiro, pelo menos até o momento que saiu do terminal rodoviário aqui de Poços de Caldas. A gente não sabe como que é a situação aqui no postinho, né, do lado aqui do Vila Nova, esse mini terminal que tem aqui, então não sabe a quantidade de passageiros lá, mas o número de passageiros caiu drasticamente, principalmente o pessoal que está indo para o interior de Minas e São Paulo também. Isso já é um reflexo aí, o medo do pessoal, né, de estar dentro do ônibus, no convívio com outras pessoas, lugar fechado, ambiente fechado, então está criando aí essa insegurança, o pessoal está deixando de viajar. Viaja quem precisa, quem tem aí algum compromisso, principalmente de trabalho. A gente tem muita gente que mora aqui em Poços de Caldas, mas trabalha em São João do Boa Vista, em Águas da Prata, interior de São Paulo, Campinas. Então o pessoal não está utilizando o ônibus, por enquanto caiu aí o movimento em cerca de 70% aqui em Poços de Caldas, tá ok, gente? Vamos à sequência aqui agora também. A gente tem mais reflexo aí, agora na verdade é uma orientação da Diocese de Guaxupé, que acaba abrangendo aqui as paróquias aqui de Poços de Caldas e boa parte do sul de Minas. Ontem foi divulgada uma nota oficial da Diocese de Guaxupé, né, para a comunidade católica, a respeito de medidas de segurança, medidas preventivas em relação ao coronavírus. O bispo Dom José Lanza falou a respeito das medidas que estão sendo realizadas e pediu para o Igor soltando as imagens aí do bispo falando a respeito. Só a gente vai falando aqui das medidas preventivas. Então, a partir de agora, então desde ontem, né, de acordo com essa nota da Diocese, não é aconselhável mais, né, unir as mãos durante a oração do Pai Nosso, durante as missas e celebrações, a distribuição da Eucaristia somente nas mãos dos fiéis, não mais diretamente na boca, como em algumas paróquias é realizada, né? E também aí não está sendo mais usada aí a água benta nas portas das igrejas. E a orientação é arejar os locais de reuniões e celebrações através de ventiladores, né, e abertura de portas e janelas, né, evitando ao máximo a aglomeração de pessoas durante as celebrações. E, se possível, realizar as celebrações em lugares abertos ou com bastante ventilação para evitar aí a contaminação pelo coronavírus, tá ok? Então essas aí são algumas medidas adotadas pela Diocese de Guaxupé, divulgadas através de nota oficial, bem como toda a Igreja Católica já está orientando aí, de acordo com orientando de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Portanto, aí o bispo Dom José Lanza orientando a comunidade católica da Diocese de Guaxupé. Olha, tem mais uma aqui,
mais um caso interessante que agora a gente vai falar, um momento fofo do Virou Notícia de hoje, mas antes, deixa eu mandar mais um abraço para o pessoal que está entrando aqui. Agora o Simbal Garcia, o Léo Mendes lá de Machado. Léo, obrigado aí pela audiência. O Edinho Santos também, o Edivaldo Alves da Silva, o Fabiano Melo e a Dona Isolda também sempre com a gente, acompanhando a gente diariamente. Obrigado pela sua audiência, viu, Dona Isolda? E também o Fabinho Costa, lá da Zona Sul, aqui de Poços de Caldas. Olha, agora, antes da gente encerrar aqui, um momento fofo do Virou Notícia, uma notícia boa para o pessoal que gosta de animais, principalmente, e a importância deles na recuperação de pacientes aqui na Santa Casa. O projeto Cão Terapia, ele retomou as atividades na Santa Casa. Olha aí essas imagens aí, obrigado pelo Luiz Felipe, que acompanha o projeto. Os cães visitando os pacientes nas alas da Santa Casa, paciente de recuperação, e a alegria que eles proporcionam aos pacientes, pois o pessoal está numa situação difícil, acamado, né? E aí os cães aí levando essa alegria através da Cão Terapia, um projeto que começou ano passado, desenvolvido aí pela Gatino Fitness, e que é uma clínica de reabilitação de pets aqui em Poços de Caldas, portanto, levando essa ação de solidariedade para os pacientes da Santa Casa, retomando as atividades em 2020, essa ação solidária para os pacientes que estão em recuperação e o carinho também pelos cães, pelos animais que os pacientes têm e acabam aí sendo ajudados, beneficiados na recuperação com a presença desses animais nas alas da Santa Casa. Tá ok? Parabéns ao pessoal pela iniciativa, a Santa Casa também que abraçou a causa e isso faz um bem danado para os pacientes. Tem também aí o projeto da ecoterapia, que teve o ano passado também, tem o trabalho do Chico com o Capitão América também, que visita os pacientes, pessoal da música também, que se apresenta, leva aí um pouco de alegria. Então, cada um levando um pouquinho de solidariedade, ajudando os pacientes na recuperação. Isso é muito bom. O pessoal de Poços de Caldas aqui está de parabéns nessa questão, né, nesse quesito aí de solidariedade, ajudando ao próximo sempre, tá ok? Bom, acho que por hoje é só, gente. Só lembrando aí que amanhã, no programa Café Interativo, com o nosso amigo Pedro de Bertozzi, vai estar presente o convidado, o secretário de Saúde, Carlos Mosconi, que vai falar mais a respeito aí das medidas preventivas e os casos do coronavírus, casos suspeitos de coronavírus aqui em Poços de Caldas. Portanto, se você tem alguma dúvida, alguma questão ainda que você quer esclarecimento, aproveite amanhã para poder participar do Café Interativo a partir das 8h30 da manhã com Pedro de Bertozzi e o convidado, o secretário de Saúde, Carlos Mosconi, que vai falar mais a respeito dessa questão do coronavírus, que é uma situação muito importante, né, que a gente tem que acompanhar de perto, adotar as medidas preventivas, as orientações que as autoridades de saúde estão passando para que a gente diminua o maior número possível de contaminação de pessoas infectadas com o coronavírus, não só aqui em Poços de Caldas, mas em todo o país. Se a gente adotar as medidas aí, a gente vai conseguir vencer essa batalha, tá ok? Bom, por hoje então é só. Uma boa terça-feira para vocês. Lembrando que hoje tem sessão da Câmara, mas por conta do coronavírus, as reuniões ordinárias elas estão fechadas para o público. Vai ter sessão sim a partir das 3 horas da tarde, mas aí você acompanha pelo Facebook da Câmara para saber o que está acontecendo por lá, tá ok? Essa foi uma determinação também do presidente da Câmara, o professor Carlos Roberto, que divulgou o comunicado ontem, também juntamente com essas medidas preventivas aqui em Poços de Caldas. A sessão da Câmara começa às 3 horas da tarde e você pode acompanhar então pelo Facebook da Câmara, tá legal? Uma boa tarde então para vocês, aproveite bem a sua terça-feira. Antes o Sebastião Daniz entrou aqui também, já mandou uma boa tarde para ele e que amanhã ele continue acompanhando a gente aqui no Virou Notícia de quarta-feira. Continue também acompanhando as informações sobre o coronavírus no postoscom.com e também na página da Virando TV. Forte abraço para vocês e amanhã a gente está de volta, tá ok? Até lá então.